A melhor frase que eu ouvi nesse episódio, até fazendo uma ponte com um companheiro de ministério do governo Lula, o presidente do PDT, Carlos Lupe, ele disse no Twitter uma coisa com a qual eu me identifiquei. Ele falou: o BC já tem toda a autonomia de que ele precisa para controlar a inflação. Ele não precisa de mais autonomia do que ele já tem. Essa autonomia que ele já tem, qual seja, você define a meta de inflação e ele tem os instrumentos de política monetária para atingir essa meta dentro da banda conhecida, já é autonomia suficiente. O que nós temos que fazer é tirar a autonomia do Banco Central no que diz respeito a quê? Ao que ele não faz. Pressionar o Banco Central para regular o mercado de crédito no Brasil, que simplesmente não existe. Ou seja, o governo ele deveria manter, na minha opinião, manter o regime de metas de inflação até que uma ideia melhor apareça, mas ele tem que cobrar o Banco Central aquilo que ele não faz, que é a regulação do mercado de crédito no Brasil, que é o pior ou um dos piores do mundo. É um dos maiores spread do mundo. É o tomador final. Veja agora, no pós-pandemia, a falta do sistema de crédito, o que vai acarretar? Porque essas pessoas que estão fechando empresa, elas já são empresários, microempresários, pequenos empresários, testados e aprovados, em condições normais de temperatura e pressão. Obviamente que vem uma pandemia, ninguém sabe lidar com um restaurante, com um hotel, no meio de uma pandemia. Se não houver crédito, como é que essas pessoas vão restabelecer os seus negócios? E com esse sistema de crédito que nós temos, com esses spreads, isso não vai funcionar. Eu queria dizer para quem está nos ouvindo que é um problema grave no Brasil o seguinte: a concorrência no Brasil ela é regida por um sistema nacional. Ela é regida pelo CAD, ela é regida pelo Ministério da Economia e pelo Banco Central. São os três órgãos que cuidam da concorrência no Brasil. Tem um sistema brasileiro, né, de promoção da concorrência. No caso dos bancos, você não tem uma atitude proativa dos governos em relação à concorrência. Até algumas medidas parcimoniosas estão sendo tomadas no sentido de fomentar a concorrência, mas ela é muito aquém. Então, se você comparar o sistema de crédito do Brasil com qualquer outro, e aí pode ser liberal, desenvolvimentista, o que você quiser, não tem escola de pensamento econômico que não seja a favor de crédito barato. Não existe escola de pensamento econômico que fuja dessa evidência, que não existe sequer capitalismo sem crédito barato. E no meu programa de governo, o que tinha, e eu vou recolocar essa questão em 2022, em qualquer condição, como candidato, como coordenador do programa de governo, como cabo eleitoral, como o que você quiser, é a questão da reforma bancária, que eu falei em 2018 que seria a primeira reforma que eu faria se eu fosse eleito presidente da República. E disse mais, disse que faria porque nem dependo do Congresso para fazer uma reforma bancária. Na minha opinião, essa lei é uma resposta ao nosso plano de governo de 2018. Eles querem blindar o sistema bancário de qualquer possibilidade de reforma. Essa que é a verdade. Eles não querem concorrência bancária no Brasil. Essa lei não tem o objetivo de blindar a Selic. Essa lei tem o objetivo de blindar o sistema privado. Eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando. Ela não é necessária, a não ser para proteger os bancos privados. Proteger do quê? Da regulação estatal que fomente a concorrência e estabeleça um regime de crédito no Brasil que permita a quem não tem propriedade, mas tem uma boa ideia, tem a formação, se aventurar e organizar a produção em novas bases. É isso que está em jogo no Brasil. Então, e falando da dolarização, isso é um risco soberano absurdo. A América Latina já está vivendo dolarização oficial e extraoficial, por meio do mercado paralelo. A extraoficial caminha a passos largos na Venezuela, na Argentina está sofrendo os efeitos em função da inflação galopante do governo Macri.
E isso tudo é o que de pior vai acontecer para o nosso subcontinente, se a gente abrir mão da moeda nacional, porque aí você não vai nem conseguir pensar em desenvolvimento.